Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com notícias muito importantes, positivas e também com algumas cenas muito interessantes que eu irei compartilhar aqui com vocês, que nos comprovam que filas estão andando aqui no nosso país e que, para desespero daquilo que a gente chama de universo bolsonarista, algumas dessas filas conduzirão finalmente a figura do ex-presidente da República e de outras pessoas para Bangu 8 ou para Papuda. E vou explicar aqui para vocês que não é apenas um desejo de se fazer justiça aqui no nosso país. É uma análise da situação jurídica e da conjuntura política que juntas, propiciarão que isso aconteça num período não tão distante como algumas pessoas estão imaginando. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, aí você vai conhecer a nossa linha aqui. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha e não esqueça de mandar o seu comentário para cá e, se puder também, se inscrever no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, eu confesso a vocês que ontem, quando eu estava vendo o julgamento no TSE da figura do inelegível, que agora é duplamente inelegível, e do Braga Neto, eu comecei a dar algumas risadas, porque algumas situações que eu mostrei aqui para vocês eram absolutamente previsíveis, As pessoas não acreditavam que essas situações poderiam acontecer. De vez em quando chega alguém aqui no nosso portal e fala assim, você é meio profeta, Não, eu estava analisando a história, como as coisas se dão, e é o que faço sempre aqui com vocês. E aí eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um vídeo, um programa que eu fiz aqui no nosso portal, alguns dias antes, para ser exato, 2 ou 3 dias antes do 7 de setembro do ano passado, que diante do que estava sendo desenhado, tudo levava a crer que a figura do inelegível ele ia enfiar o pé na jaca mesmo, ele ia cometer uma série de crimes eleitorais. E alguém que comete crime eleitoral, dentro da legislação brasileira, se houver independência, o cara perde a condição de elegibilidade, isso para dizer o mínimo. Isso eu dizia lá atrás, Bom, vou colocar aqui para vocês, gente, eu prometo não esticar muito as minhas próprias cenas, mas eu acho que vale a pena, inclusive, você assistir esse vídeo completo, Vou colocar na descrição do vídeo para você ver. Parece que as falas foram posteriores. Não, mas aconteceu muito tempo antes dessa gente toda entrar pelo cano. Confira aqui comigo o que eu estava dizendo. Vamos lá. Eu tenho dito para vocês que isso não passa de uma loucura dessa gente, e o que nós veremos nesse dia 7 de setembro é a marcha dos canjicas, como diria o Machado de Assis no seu conto O Alienista, que eu tenho sempre reiterado isso aqui. Mas muitas pessoas estão pensando diferente, sobretudo aquelas que estão grudadas à figura presidencial. Eles acham que usurpar a data do dia 7 de setembro pode ser uma boa eleitoralmente. Fazer desse acontecimento, que deveria ser uma comemoração, um festejo da nação, num evento eleitoreiro. A legislação permite isso? Isso vai ficar por isso mesmo? E será que o Bolsonaro terá sucesso nessa empreitada? Isso vai resultar em mais votos a Bolsonaro? Bom, então essa foi uma parte da abertura do vídeo, Aí mais adiante entra em algumas questões mais objetivas. Vamos lá. A nossa comemoração do bicentenário da independência se dê no ano que vem, no outro governo. Porque aí poderemos, de fato, fazer uma comemoração digna. Eu estava dizendo já, que o Bolsonaro iria perder a eleição no final da história e que a gente só poderia ter uma comemoração melhor no ano seguinte, num outro governo, Siga aí, José. Porque agora virou uma grande patifaria com utilização eleitoral. Mas isso vai ficar por isso mesmo? Gente, a legislação eleitoral diz o seguinte: se você utilizar todos os mecanismos da administração pública para proveito eleitoral, isso não precisa ser um especialista em legislação para perceber que isso não pode, isso é uma coisa errada, Pois bem, o que diz a lei? Artigo 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. E aí o artigo da lei faz referência aqui a outras leis que cuidam da ficha limpa, outros tipos de ineligibilidade, enfim, a própria Constituição Federal, porque todas elas estão
convergindo, né, sempre no sentido de preservar a administração pública de malfeitores. E então, se o Bolsonaro está pensando em utilizar a estrutura das suas armadas para engordar o seu evento político eleitoral, se isso for colocado na campanha eleitoral, ele está simplesmente materializando um crime, porque aí não vai dar para esconder, né? Ele pode até dizer, não, colocamos as forças armadas ali, porque era o 7 de setembro, mas se isso for utilizado na campanha, ele vai entrar pelo cano, ele vai se tornar inelegível, né? A chapa pode ser cassada, enfim. Vamos estar diante de mais um problema jurídico, né, para analisar. Mas a gente não está pensando em outra coisa. Gente, não precisa ser profeta, não. Bastava analisar a legislação, né? Esse vídeo tem um momento aqui, eu achei muito engraçado, depois revendo, né? E que eu quero compartilhar aqui com vocês também, que diz respeito à figura do mentor, né, espiritual, constitucional e jurídico. Se essa gente assistisse o Portal do José, eles não teriam feito essas besteiras todas, né? E provavelmente teriam perdido a eleição com muito mais diferença de votos também, né? Enfim, mas vamos ver aqui o que aconteceu. Não tem explicação, mas aí ele parte para outro tipo de ofensiva e vamos ver aqui o que está acontecendo. Vamos lá. Lá na apoteose, na marcha para Jesus, eu falei, o Espírito Santo falou, declara. Ele estava na marcha de Jesus e o Espírito Santo chegou para ele e disse assim, declara alguma coisa aí, né? Eu acho que o Espírito Santo, ele anda pregando peças no Malafaia, né? Porque ele indica políticos para o Malafaia apoiar e todos eles terminam presos, né? Envolvidos em falcatruas, com tornozeleiras eletrônicas ou atrás das grades, né? Então eu não sei se ele está ouvindo mesmo, ou se ele finge que está ouvindo, né? Você é uma pessoa que tem algum tipo de problema, né? Mas esse tipo de comportamento dele, quando transcende a vida dele particular e chega até a vida política do nosso país, isso merece a nossa atenção, a nossa crítica também. O José acertou muita coisa, né? E por isso que eu tenho dito para vocês. A situação do inelegível, ela está ficando cada vez mais desesperadora para ele. Não é por outra razão que ele está fazendo aglomeração para um lado e para o outro para tentar ali mostrar que ele tem um apoio popular. Mas isso não adianta absolutamente nada. Tem muito bandido também que em alguns lugares tem toda a admiração de determinados grupos, né? Isso não faz com que o bandido deixe de ser bandido nem que a justiça leve isso em consideração, né? Figura do inelegível, então ele fez uso, como a gente tinha dito que seria crime eleitoral. E ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente ele mandou o sapato, né? Eu vou pegar um trechinho aqui da fala dele. Em 3/9, onde o candidato a presidente, o primeiro investigado, ele diz, na primeira pessoa do plural, no Rio de Janeiro resolvemos fazer um movimento cívico-militar na praia de Copacabana. Isso é o que está incomodando essas pessoas que preferem o outro no meu lugar. Ou seja, ele confessa, resolvemos fazer, que ele quis mudar. Que ele quis fazer em Copacabana. Isso é uma confissão. Mesmo contra as questões de segurança colocadas pela Secretaria de Segurança, as questões de higiene e organização colocadas pela Prefeitura, ele mesmo coloca, resolvemos fazer e pronto. Num ato eleitoreiro autoritário. Ainda, nessa entrevista, quando o repórter pergunta que o Ministério Público pediu a suspensão dessa alteração... O Alexandre de Moraes foi mão pesada mesmo, né? Resolvemos fazer um movimento cívico-militar na praia de Copacabana, confessando. E aí confessa a fusão entre presidente e candidato, entre cívico-militar e eleitoral. É uma pessoa, dizendo em relação ao Ministério Público, é uma pessoa que vive perseguindo a gente o tempo todo. Vai ser mantido? É lógico que vai ser mantido. Vai ter um palanque lá em Copacabana, 1h30 da tarde, uma grande concentração de motocicletas sai do aterro do Flamengo, passa em frente ao palanque, acredito que vai ter umas 100 mil motos, aproximadamente. Tem também o desfile dos nossos navios na praia. Veja, resolvemos fazer o cívico-militar, passa por desprezar o Ministério Público, vai direto para o palanque em Copacabana, fala da ligação entre um e outro com as motocicletas e diz que nisso tudo, ou seja, no pacote todo eleitoral, vai ter desfile dos nossos navios na praia, salto de paraquedas, banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, tiros de artilharia. Ou seja, ele convocou para o evento, ele mudou o evento e convocou para o evento as, entre aspas, suas forças armadas. Então, colegas, eminente relator, não há nenhuma dúvida, a meu ver, da prática da conduta vedada, não há nenhuma dúvida, a meu ver, do abuso. Gente, qualquer analista jurídico da época, qualquer pessoa especialista em direito eleitoral, teria advertido, né? Aliás, deve ter sido advertido a figura do inelegível. Olha, se fizer isso, vai dar zebra, vai entrar pelo cano. Mas ele achava, né, que poderia ganhar com golpe de mão e que, ganhando nas urnas, né, jamais as instituições jurídicas teriam força para tirar qualquer tipo de poder daquele que tivesse efetivamente vencido as eleições. Então,
a situação para ele está cada vez mais complicada. Ele tira assim, faz o tipo, né, que não está se importando muito com isso, mas é como os vigaristas fazem, né? Até o momento de irem para a cadeia, todos esses que foram presos, todos esses bolsonaristas, eles eram muito valentões. Mas quando chegam lá os camburões da Polícia Federal, depois que eles chegam de frente para o juiz, depois que eles vão para uma CPI, aí eles dizem que não era bem isso, que não tinha intenção. Todos eles se acovardam. E a figura central é o maior covarde da República, que sempre deixa as pessoas para trás. Então, quem acredita nessa figura, realmente tem que ser responsabilizado também. Não dá para a gente ter pena, não, né? O Inelegível colocou hoje no tweet dele: novas multas, Bolsonaro, 425 mil. Braga Neto, 212 mil. Senhor Braga Neto, o senhor ganhou um dinheirinho bom na campanha, no governo Bolsonaro. No governo, entre aspas, né? Modo de dizer. E o senhor vai ter que desembolsar essa grana. E, evidentemente, se o senhor pedir para o Bolsonaro, acho muito difícil ele pegar lá da grana que ele arrecadou, que ele está aplicando, para te dar algum caraminguá, né? Então o senhor está fritíssimo nessa história. E isso abre espaço, gente, para outras condenações, porque mitos estão sendo quebrados, né? Na medida que o Poder Judiciário condena ex-militares de alta patente, que está colocando essas figuras absolutamente desmoralizadas e desnudadas, outros que estão na fila, em processos criminais, já estão com as barbas de molho. Alguns ficam tentando plantar notícias aí para um lado e para o outro, mas eles ficaram completamente desmoralizados com a sociedade civil consciente e ficaram desmoralizados com a sociedade golpista que estava atrás dos militares para funcionarem ali como milicianos oficiais para destruir a nossa democracia, para favorecer esses grupos de criminosos que se encastelaram no poder aqui no nosso país. Portanto, meu amigo, minha amiga, quando os inquéritos todos que a Polícia Federal está esmiuçando, eles forem concluídos e forem conduzidos para a Procuradoria-Geral da República, que a gente ainda está diante de uma interrogação. O que o presidente da República fará em relação à nomeação do próximo PGR? Que eu tenho salientado sempre aqui no nosso portal que o critério principal não é se é lavajatista, se é amigo de A, se é amigo de B, não. É se é republicano e se vai querer passar a PGR a limpo, e passando a PGR a limpo, a Procuradoria da República, melhor dizendo, a limpo, né? Que as situações todas que foram varridas para baixo do tapete, elas possam ser colocadas em cima do tapete para que a sociedade enxergue e para que sejam conduzidos também para a cadeia depois de um inquérito finalizado e de um processo judicial também sentenciado, para que a gente, de fato, enxergue o nosso país como uma nação civilizada. O Inelegível colocou essa coisa meio em forma de charge, né? TSE condena Bolsonaro e torna Braga Neto inelegível até 2030. Então, gente, o impacto é muito maior do que a vã filosofia pode estar percebendo, tá? Para finalizar, Valdemar, o chefe político de Bolsonaro nos dias de hoje, né, diz que Bolsonaro errou e deveria ter vendido joias no Brasil. Ou seja, o ladrão, o teu erro, ladrão, foi ter tentado vender as joias que você embolsou ilicitamente fora do nosso território, porque aí você entrou na jurisdição dos Estados Unidos da América, né? A situação tua ficou complicada lá fora também. Mas se o ladrão tivesse vendido aqui dentro do nosso país, segundo o orientador do ladrão, um outro ladrão, e aí não estou fazendo nenhum ataque, nenhum tipo de pecha aleatória, não, porque ele foi condenado, o senhor Valdemar também, por ter roubado, subtraído dinheiro público. Quem faz isso é ladrão também. E não existe ex-ladrão. Então, ladrão, um ex-ladrão ou ladrão, está dando conselho para um outro ladrão de que ele não deveria ter cometido um erro técnico, né, na ladroagem. Não dá para a gente falar de outra forma, gente. E por conta dessas situações é que eu estou afirmando para vocês todos os dias que a fila está andando, a gente fica com ansiedade, mas vocês viram que quem está conduzindo o inquérito principal, o ministro Alexandre de Moraes, ele não está morrendo de amores em relação a criminosos, não, e não está a fim de passar a mão na cabeça de ninguém, não, né? Então, as filas vão andar, é nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo nesse país repleto de filas, tá? Tchau!